Márcia Neto, eu sou CEO da Silverguard e do SOS Golpe, que é o produto que a gente tem aí dentro da Silverguard. Márcia, primeiro, muito obrigado pela gentileza de nos receber aqui e também para compartilhar todo o seu conhecimento. Eu gostaria, o assunto nós já adiantamos, né, esses golpes na internet, essas falsas lojas. Eu gostaria que você fizesse a introdução, o que representa esse tipo de crime dentro da internet. Hoje a gente fala de um percentual de 15,8% das pessoas que são lesadas, né, por essas falsas empresas que se apresentam na internet, oferecem produtos e acabam lesando essas pessoas, e como eles agem dentro do mercado. Hoje, olhando todos os golpes que a gente atende na plataforma gratuita aí do SOS Golpe, a gente percebeu que 15,8% é sobre o golpe da loja falsa, né? Então, dos maiores golpes, e se a gente for olhar a compra como um todo, são 45,1%. É muito tipo de golpe de compra. Esse aí dos 15% é o golpe da loja falsa. A gente fala que é uma loja pouco conhecida, em que é aquele produto, né, que ou só tem naquela loja, ou ele está com um preço muito bom, né, e a gente entra lá, acaba comprando, esse produto nunca chega, né? Então é um dos tipos que mais tem acontecido pela digitalização do brasileiro, né? A gente faz tudo digital, né, até os pagamentos são digitais também com o Pix, então a gente é muito digitalizado, o que faz muito sentido também comprar muito online e acabar caindo mais nesse tipo de golpe. E como eles agem? Eles têm dois tipos, né, de lojas, né? Esse, o maior, eu estou falando de uma loja nova, mas tem um outro tipo, que é o da loja clonada, né, onde a gente, durante muito tempo, viu mais desses tipos, né, que é se passando com uma loja que a gente conhece. A gente olha lá, às vezes o domínio, né, o site é um pouquinho diferente, é uma loja que a gente conhece, não percebe e acaba comprando. Esse, o maior agora, é essa loja nova, em que ela parece total de qualidade, você entra, você não desconfia, né? Ou seja, tem lá vários produtos, muitas vezes tem comentários, tem avaliações no produto, mesmo às vezes quando você faz checagem, você percebe que eles fazem até um Instagram com muitos seguidores, então são vários, é muito profissional, então isso tem ficado cada vez mais profissional, é mais difícil de pegar, que aquela loja é uma loja falsa. Eles entram com um produto, ou seja, eles criam um site, se apresentam na internet, seduzem ali o cliente com boas fotos, bons preços, boas oportunidades, e aí a partir do momento que a pessoa efetua o pagamento, eles simplesmente desaparecem. É esse o mote deles, os modus operandi? É isso mesmo. Eles começam com uma oferta ali, né, muito boa, tudo muito bem feito, e aí muitas vezes a pessoa só vai perceber quando esse produto não vai chegar, já tem um tempo, né, que deveria chegar, e ela vai perceber que vai entrar no site, ele pode às vezes estar em manutenção, é um comportamento que acontece, que adia também, às vezes a vítima acha, é normal estar em manutenção, às vezes eles não dão nem erro, eles estão lá, site de manutenção, então tem uma coisa suspeita também, se voltar no site e ele estiver em manutenção, pode ser que tenha sido um golpe. O que geralmente o cliente que foi lesado, ele faz. Depois a gente vai entrar no assunto do que eles devem fazer. Mas num primeiro momento, o que ele faz? Porque quando ele percebe que ele foi lesado, ele se sente frustrado, envergonhado. Muitos não procuram nem a polícia para fazer um boletim de ocorrência. É esse o comportamento normal das pessoas que descobrem que caíram no chamado golpe do vigário? Sim, hoje a gente percebe, né, nos atendimentos do SOS Golpe até mais mulheres do que homens fazendo denúncias. Acho que um comportamento, talvez, né, não tem muita a mulher mais corajosa de contar que caiu num golpe, então a gente vê isso. E a gente também vê que depende muito do valor do golpe. Quando o valor é pequeno, muitas vezes as pessoas deixam para lá e não fazem nada, né? Então a gente até sempre estimula, faça um boletim de ocorrência, onde a gente muda as estatísticas públicas. Então, tem uma parte importante, né, que mesmo que a gente acha que não vai dar em nada, é importante fazer o boletim de ocorrência. Hoje, só 25% das pessoas fazem boletim de ocorrência depois de um golpe pelos nossos dados. Então, ainda tem muita subnotificação. Então, provavelmente, os números que a gente vê ainda
tem muita gente que está em casa e que nem fez nada. Fala, cai no golpe, vamos deixar, o valor é baixo, eu não vou atrás. Mas golpe alto, aí tem um outro comportamento. As pessoas vão tentar reaver o dinheiro no próprio banco, no outro banco, e elas vão atrás porque o prejuízo foi maior. Então, os comportamentos mudam bastante de acordo com o valor do golpe e até pelo gênero. Você falou de comportamento e gênero. Porque os homens, então, eles reclamam menos. Seria ali um comportamento, entre aspas, machista, de não assumir, olha, eu fui lesado, eu fui enganado? É essa a linha ou não? Não consigo assumir isso, mas parece que é algo dessa linha, né? Esse receio de se mostrar vulnerável, de assumir que errou, enfim. Então, muitas vezes até o próprio golpe de compra, não cai num golpe, eu comprei uma loja falsa, gente, é um golpe. Caiu, então essa dificuldade de falar que caiu num golpe, a gente percebe mais no público masculino do que no feminino. Não se tem um percentual aí de qual o percentual de mulheres que procuram e denunciam em detrimento ao homem? Temos um percentual, e a gente já fez pesquisa, né, para entender se elas estavam caindo mais, mas a gente chegou à conclusão que é igual, né, quem cai, mas é muito no comportamento da denúncia essa diferença. Você tem esses números aí ou não? Agora eu não tenho pronto desse recorte, mas eu posso mandar para você ótimo, depois. Achei interessante. A pessoa que busca a denúncia, se constatou que caiu num golpe, e ela vai denunciar, a importância da denúncia para a gente ter um cenário de como está funcionando o mercado criminoso ali, como isso vem crescendo. Mas você também deu uma informação que é importante. Você tomar um golpe de R$80, eu não vou procurar a justiça porque eu vou ter que acionar um advogado e o custo disso é muito mais alto do que aquele produto que eu fui lesionado. Ou seja, eu sei que eu não vou recuperar o dinheiro, eu vou tomar um segundo, entre aspas, prejuízo, porque eu perdi o produto, o dinheiro ali, eu vou reaver e vou ter que pagar um advogado. Esse conflito de pensamentos acaba dificultando até o trabalho da polícia de chegar a essas quadrilhas? Com certeza, né? E é isso, é um esforço também. Eu não acho que é só o custo do advogado, é o trabalho, né? Você vai ter que entrar e fazer. Por isso que até nas nossas soluções de denúncia a gente tenta fazer tudo em 3 minutos, muito rápido, né? Com relato por voz, coisa assim que é muito fácil da vítima se ela mandar, né, o que aconteceu com ela, porque é super importante a gente facilitar também esse processo. São processos morosos, mesmo quando a gente consegue fazer um boletim de ocorrência online, a gente, né, tem que descobrir aonde é o site. A maioria dos estados brasileiros é possível fazer o boletim de ocorrência de golpe online. São poucos que não podem. Então, a maioria pode, mas as pessoas nem sabem, elas acham que tem que ir na delegacia. Então, hoje, nas nossas assistências gratuitas do SOS Golpe, a gente ensina essa jornada. E tem um passo muito importante, né, quando é uma compra feita com o Pix, que é um mecanismo especial de devolução do Pix, que muita gente não conhece. Então, hoje a gente percebe que a maioria das pessoas não sabem que isso existe. Ele foi feito pelo Banco Central para casos de golpe especificamente, né? Tem outros casos que podem ser feitos, mas golpe, fraudes digitais. Então, hoje, quando a pessoa cai num golpe, exige ela pegar rápido, né? Ainda tem saldo, né, preservado na conta de destino. Hoje, o banco dela pode bloquear o dinheiro no banco de destino. Tem uma API, né, uma tecnologia que é possível fazer isso. O outro banco analisa por 7 dias se concorda com aquilo. Se ainda tiver saldo, pode reaver o dinheiro. Então, muita gente não sabe dessa solução. Inclusive, o Banco Central vai tornar isso obrigatório a partir de 1º de outubro, que todos os aplicativos de bancos e instituições de pagamento financeiras tenham que ter esse mecanismo em autosserviço, ou seja, a vítima vai lá, clica no aplicativo e consegue bloquear o dinheiro sem passar até para um telefone. Vai ser muito interessante esse mecanismo. Então, o Banco Central tem feito bastante inovação para tentar. Eles usam o nome tempestividade, ser mais tempestivo, porque cada minuto conta na tentativa de bloqueio desse dinheiro. E sim, existem casos de conseguir o dinheiro de volta. Tem gente que achar não vai dar em nada, a gente tenta, né? Vamos dormir com a consciência tranquila que tentamos de tudo, mesmo que o golpe seja pequeno. Eu acho que é importante. Mas hoje, especificamente, é um paliativo, porque geralmente essas quadrilhas, elas são ágeis, ou seja, a partir do momento que ela recebe o Pix, o dinheiro já cai na conta, esse dinheiro já é retirado e já é pulverizado para outras contas ou até mesmo num saque. Mesmo assim, é possível reaver esse dinheiro? Ou seja, eu fiz o Pix,
a pessoa, o criminoso retirou, e aí quem vai ficar com prejuízo é a instituição bancária? Não, hoje o que a gente começou a ver é um comportamento em que valores menores ficam mais tempo nessa conta, porque existem mecanismos nas instituições que quando começa a entrar dinheiro, sair dinheiro, isso alerta. Então, golpes de valores menores existem mais chance de devolução e é onde as pessoas fazem menos. É muito curioso. A maior chance de devolução do mecanismo é proporcional, é inversamente proporcional ao valor. Então, quanto menor o valor do golpe, maior a chance de devolução, porque muitas vezes os golpistas não fazem essa limpeza da conta tão rápido, porque senão eles alertam. Agora, golpes de alto valor, vamos colocar golpes de 50, 100 mil reais, aí sim, isso que você falou é super verdadeiro. Eles já caem o dinheiro e eles já tiram o dinheiro na hora. Então, não é bem uma verdade absoluta. Em valores pequenos, esse saldo é possível reaver, mas é o comportamento inverso. As pessoas não buscam ajuda. As que mais buscam são as que têm maior golpe, vão ter talvez menor taxa de sucesso na devolução, mas elas precisam saber desse mecanismo. Existe esse mecanismo, então golpe de valor pequeno, a chance não é enorme, mas é muito maior do que a outra de reaver o dinheiro. A gente está falando desse tipo de golpe, mas também, de uma certa maneira, o cliente que se submete a um site desconhecido, né, e com alguns problemas, vai em busca de uma boa oferta, de também levar uma vantagem em cima, porque a pessoa que vai comprar um televisor, ela sabe o valor de mercado. Quando a oferta é bem abaixo, ela também quer levar uma vantagem. Isso passa a ser uma arma para os criminosos que agem no tocante à emoção, à psicologia, de tentar oferecer um produto abaixo do preço, e a pessoa, quando cai no golpe, se sente envergonhada e também não vai atrás? Faz muito sentido o teu ponto, e a gente acredita bastante nisso. Se a gente fosse quebrar esse golpe maior dos 15% em subgolpes, metade deles é golpe de desconto, assim, vamos dizer, teve um desconto muito fora do padrão ali, ou seja, um preço muito baixo. Mas ainda existe uma subcategoria desse na loja nova, às vezes é um item muito único, assim, algo muito diferente que você não acha em outro lugar. Então também acontece esse comportamento, mas o primeiro provavelmente impacta muito mais não numa vergonha, né, mas num pensamento, poxa, eu não deveria, né, eu estava ali achando, devia ter desconfiado, né, estava bom demais para ser verdade, a gente fala que é um dos gatilhos, né, mas eles têm ficado assim, mesmo quem tem o espírito detetive, né, a gente sempre deixa a dica assim, quem precisa, né, quem vai comprar algo muito barato, está fora da curva, modo detetive. Mesmo quem ativa o modo detetive, os golpistas têm subido a barra e têm feito Instagrams cheios de seguidores, que aí você olha e fala, nossa, mas tem muito seguidor. Então, a gente até, né, costuma dar dicas, porque não é só uma investigação que a gente precisa fazer, tem que fazer assim, umas 5, 6 para olhar e falar, vou arriscar comprar aqui, né, enfim, então, tem que ligar o radar, né, ligar ali o radar, porque modo detetive, a gente brinca, na hora que achou algo que tá bom demais para ser verdade, modo detetive é ativar. Qual que é o valor médio que os criminosos, aliás, hoje, se tem um valor médio de golpes ali, não é um valor muito elevado, o que acionaria ali o alerta da pessoa que está comprando. São pequenos valores e você tem uma média desse valor hoje no mercado? A gente tem dos golpes no geral, né, na nossa base, oscila ali para R$ 2.000, R$ 2.100, todos os golpes. Mas esse golpe da loja falsa, ele ficou no nosso estudo com R$ 740 a média, mas estamos falando de uma média, então vai ter coisas muito baratas aqui, né, e também produtos muito caros, mas a média desse golpe é R$ 740. A gente falou de um número de 15,80% dentro dessa categoria. Você acredita que esse número é real ou é uma estatística, porque existem ainda um percentual infinito de pessoas que não denunciam por N fatores? Como a gente acaba olhando a nossa base de atendimentos, a gente atende milhares de vítimas todos os meses, acaba que o percentual faz sentido porque a gente está olhando uma amostra, né? Mas talvez isso possa ser diferente em relação ao valor, principalmente. Não o percentual, mas o valor pode ser que seja talvez até menor, porque a gente costuma
ver, né, quem tem o processo de denúncia que eu comentei com vocês, são pessoas que perderam mais, né, que vão atrás. Então, provavelmente esse é o teto, é algo para baixo disso, porque o comportamento é não denunciar ou não fazer nada para quem perde pouco dinheiro, né, com golpe. Então, pode ser que esteja um pouco inflado no final esse número aqui pelo comportamento de quem denuncia. No universo da internet, muitos aí não têm acesso à tecnologia, estão se adaptando agora, é lógico. E aí não vão também buscar mecanismos de defesa, desconfiar. Gostaria que você desse, por favor, dicas para essas pessoas que não têm também tanto conhecimento, facilidade com o mundo digital, para desconfiar. Quais as características do criminoso que possa despertar um gatilho, chamar a atenção, para que a pessoa fale, opa, liga o sinal ali de alerta para que não caia em golpe. Vamos lá, viu uma oferta boa demais, ou tá comprando algo, que modo investigação. Então, primeira investigação, olhar muito o domínio do site. Então, sites que não terminam .com.br, .com, já começa a ser estranho. Então, ponto digital, ponto store, é estranho, não é definitivo. Então, isso já começa a levantar, a fumacinha. Então, esse é um dos pontos super importantes e simples de olhar, porque está ali na nossa cara. Outro ponto, começar a olhar o Reclame Aqui, Normalmente uma empresa, que não tem um Reclame Aqui já é no mínimo estranho. Hoje todo mundo acaba tendo, então dá uma olhadinha lá. E se tem, se responde, como é que, pode ser como é que é esse comportamento da empresa. Um outro ponto, se tiver um Instagram, não acredite no número de seguidores. A gente já viu golpe ali com mais de 100 mil, 150 mil seguidores. Se foram comprados, não sabemos se foi o Instagram invadido, mas tinha muito seguidor. E aí olhar se os comentários dos posts estão bloqueados, é um super sinal. Então, às vezes está lá, você abre o vídeo lá para ver e olha e fala assim, nossa, ninguém comentou. Isso é muito estranho, que provavelmente foi bloqueado, porque uma vítima entra lá para tentar avisar as outras. Existe um comportamento de um perfil de vítima que tenta entrar nos canais e falar, é golpe, não cai nisso aqui. Então, cuidado, tá bloqueado, já é muito estranho também. Então, tem esses tipos de dicas, para a gente ficar atento. E o último que eu deixo para vocês, gente, viu o vídeo, inteligência artificial está cada vez mais avançada. Às vezes é um vídeo de um famoso falando uma coisa que não faz muito sentido, ou seja, divulgando uma coisa, pode ser que não seja o famoso. Entre lá no Instagram do famoso, para ver se ele realmente fez aquele vídeo, porque tem rolado muito, onde a inteligência artificial mais está acontecendo para golpe, nessas provas sociais que a gente fala. É um golpe ali usando um famoso, que não foi uma inteligência artificial, para endossar, ou seja, para criar credibilidade sobre algum produto, alguma coisa. Então, achou estranho, entra na própria rede daquele famoso para ver se ele fez realmente aquele post, porque é muito estranho isso no anúncio aparecer ali. Então, se ele nunca falou sobre esse assunto, deve ser falso, deve ser um deepfake, aí, ou seja, uma IA falsa com o vídeo dele. A gente tem que subir a régua, cada vez mais difícil. A sua concepção, o governo deveria aumentar a política de fiscalização para inibir esse tipo de ação criminosa? Hoje, o que a gente tem acompanhado é muito a mudança no Marco Civil, que o STF soltou no final de junho. Então, acho que ali foi muito feito, das plataformas digitais, em relação de fakes, mas em questões políticas, de discurso de ódio, outras coisas, mas os golpes estão embutidos ali, são crimes que acontecem, dentro das plataformas. Então, a gente acredita que isso vai vir maior, essa alteração, essa evolução do Marco Civil é polêmica, ainda está sendo discutida, mas para os golpes ela vai ser benéfica para subirem a régua nas plataformas em relação à fiscalização, derrubar mais rápido esses vídeos, que eles podem passar, mas aí eu acho que é muito uma questão na velocidade para desativar após uma denúncia esses vídeos, Eles são denunciados, mas infelizmente eles demoram muito tempo para serem desativados e novas vítimas acontecem. Só para a gente fortalecer e finalizar, a pessoa que caiu num golpe e detectou esse golpe, porque há uma demanda, há um lapso temporal, da compra e da entrega. Então esse lapso temporal faz com que esses criminosos tenham um tempo hábil da fuga e da recolha do dinheiro. A pessoa detectou o golpe, o que ela deve fazer? Primeira coisa, se foi Pix, ligar no próprio banco
para tentar bloquear esse dinheiro, né? Se for Pix. Se for cartão, existem outros mecanismos nas próprias bandeiras do cartão, que você pode ir lá comunicar que caiu num golpe. E aí coletar o máximo de evidências, né? Então, hoje é uma parte super importante essa coleta de evidências, e boletim de ocorrência fazer depois. A gente acha que ele não é necessário em nenhum dos processos antes, porque é perda de tempo mesmo, mas deve ser feito depois como processo, né? E tem plataformas gratuitas como a nossa no SOS Golpe, que a gente ajuda ali as vítimas também nessa jornada, né? Então a gente põe tudo aí numa esteira de ajuda ali para elas saberem o que fazer em cada etapa, ou dependendo do meio de pagamento que foi feito também. Dificulta mais para o criminoso ele receber pelo cartão de crédito ou pelo Pix? Qual que é a demanda maior? O que dificulta mais? O Pix caiu na conta, ele saca, vai embora. A vítima vai perceber que caiu um golpe 2 semanas depois, quando o produto não chega. O que dificulta mais esses criminosos? Hoje a compra no cartão, muitas vezes eles até um dos artifícios, eles tentam falar, eu te dou muito mais desconto no Pix, até uma dica adicional aqui, porque eles tentam puxar para o Pix no final. Os golpistas, eles evitam mais o cartão de crédito e eles tentam até dar um desconto, às vezes muito acima, né? A gente vê ali descontos, às vezes no Pix de 3%, 5%, às vezes eles falam, vou te dar 50% de desconto no Pix. Também é outro sinal aqui, para lembrar que é no mínimo suspeito. Se tentou tirar do cartão para jogar para o Pix com desconto muito fora do padrão, põe no radar aí que tem algo estranho. Marcia, mais alguma coisa a acrescentar que você acha pertinente? Não, só isso mesmo, foi ótimo. Que bom, eu agradeço. Uma pergunta? Não? Muito obrigado pela sua disponibilidade, por compartilhar aí todo o seu conhecimento e essa grande prestação de serviço. Muito obrigado, viu? Agradeço. Espero que não caia em golpes, mas se cair, vai lá no SOS Golpe, a gente vê. Tchau, tchau. Tchau.